Nicolas Ferreira admitiu que tem medo. Tentaram matar Bolsonaro, mataram Charlie Kirk, tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, no mesmo fôlego, mandou recado. Aos nossos inimigos, nós estamos apenas começando. 4º dia de caminhada, 130 quilômetros até Brasília, o Brasil inteiro acompanhando. Estou nessa há 10 anos, não é por voto. Já sou o deputado mais votado do país, disse o Nicolas Ferreira. Silvio, você sabe que o Nicolas ele acabou se tornando até um amigo, né? Por estar presente sempre lá na Dirce, eu acabei criando um laço de amizade com ele. E já quando ele era vereador, eu falava, cara, cuidado que você vai tomar. Você é um cara que sofre risco aí de vida. Porque ele sempre chamou muito atenção com as declarações, né? Sempre foi realmente esse líder nato. Como é que você vê aqui essa declaração dele e você acha que ele realmente corre um risco tomando esse tipo de iniciativa? Deixa eu só cumprimentar primeiro meu amigo Adriles. Adriles, querido, bom sempre dividir tela com você. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Olha, eu também conheci o Nicolas vereador de Belo Horizonte, ainda mais jovem, e se tornou um grande deputado. Como o Adriles, vereador, vai ser um grande deputado federal também por São Paulo. Veja, Milinho, o Nicolas é um talento nato, ele tem um carisma muito grande, fala muito bem, tem o dom da comunicação, tem uma história muito bonita para contar, ele tem uma origem humilde e, evidentemente, que com todas essas credenciais, mais as qualidades que tem como parlamentar, os valores que prega, que defende, os princípios, ele se torna um alvo natural. Seja por inveja, seja por ideologia da esquerda, a esquerda é invejosa e do ponto de vista ideológico, ele representa tudo aquilo que a esquerda combate, os valores cristãos, inclusive. Ademais, ele é jovem, o que faz com que a esquerda que não consegue renovar os seus quadros fique ainda mais furiosa. É evidente que se torna um alvo como Trump, como Kirk, como o presidente Jair Bolsonaro, que tentaram matar a faca no fatídico 6 de setembro de 2018, como Miguel Uribe, na Colômbia, entre outros. A esquerda mata. Embora, muitas vezes, as cortes superiores tentem punir e perseguem a direita com o discurso de que a direita é violenta, que a direita oprime, que a direita é bruta, quem mata? Quem mata é a esquerda. O histórico diz isso. Por quê? Porque sabemos que todos esses alvos, alguns pela graça de Deus, né, não foram mortos, como o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas quase. Então, é importante deixar claro de que lado fica o ódio, de que lado da fronteira, já que devemos colocar uma linha entre direita e esquerda, do ponto de vista de espectros políticos, de que lado parte a violência, o ódio, de que lado parte a brutalidade capaz de tentar matar um adversário, um oponente que deveria ser um oponente na seara política, na seara do debate, só para que cada vez mais isso fique claro. E aí o Nicolas é alvo? É alvo. E admiramos a sua coragem, porque se todos aqueles que são alvos deixarem de lutar, aí a gente está perdido, né? Então eu admiro a coragem dele, muito jovem, como outros tantos, como a direita vai se renovando. A direita, ela traz um frescor para o debate político muito importante. Por isso tenho muita convicção, sou um otimista incorrigível, mas por isso tenho muita convicção que essa onda que se ergue nesse começo de 2026, ela será gigantesca em outubro. Legal. Adriles, você é um cara também peitudo, assim como o Nicolas, né? Sempre foi. Você acha que o Nicolas está correndo risco? Como que você vê? Porque a coragem, assim, é fato que o menino é corajoso, né, cara? Ele que tomou essa iniciativa aí e até colocou outros parlamentares nesse mesmo, quase sob pressão, né? Eles acabaram se juntando. Você acha que o menino é peitudo, é corajoso ou é irresponsável deixar a mulher com 2 filhos lá em casa? Olha, eu acho que ninguém é obrigado a ser Marte, mas todo mundo tem uma obrigação moral, enquanto pessoa pública, de dizer o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo. Você está dizendo que eu sou corajoso, que o Nicolas é corajoso, você é corajoso, o Silvio Navarro é corajoso. Todos nós, chega um momento, a gente tem medo. E é um medo concreto. O Nicolas pode ser ameaçado, e é. O Bolsonaro está sendo literalmente assassinado na cadeia. Vamos ser sinceramente. Ele está sendo torturado, ele não tem um cuidado necessário,
que condiz a um homem de 70 anos, é um homem que passou por 10 cirurgias, é um homem que eventualmente está com problemas psicológicos graves, com problemas fisiológicos, físicos graves. Isso é o ex-presidente da República. Isso fora a covardia de gente como Alexandre de Moraes e demais ministros do STF que colocam senhoras de 60, 70 anos com bíblias na mão, condenadas a 17 anos de cadeia, uma mãe de família que ficou 2 anos longe do filho, fora o Clériston, que foi literalmente assassinado pelo descuido, pela omissão das autoridades que deveriam tirá-lo da cadeia, um homem com comorbidades que deixaram morrer ao léu dentro de um presídio. Ou seja, a gente está, porque a gente brinca, mas às vezes a gente faz uma metáfora, a gente está sob os auspícios de uma ditadura feroz. Então a gente tem que ter obrigação moral, não só por nós, mas pelos nossos filhos, famílias, irmãos, amigos, familiares, etc., de termos medo. Mas o que o Nicolas não cede, o que a gente não segue também, modéstia à parte, nem eu, nem você, Emilinho, agora, nem o Silvio Navarro, é exatamente ceder ao medo. Se você cede ao medo, aí você se transforma num covarde. A obrigação de um jornalista e de uma pessoa pública, e hoje eu me inscrevo nos dois, e o Silvio Navarro é um grande homem público, porque todo jornalista é um homem público que dá a cara a tapa, que faz uma crítica, é exatamente servir ao próximo, e servir ao próximo enquanto jornalista e enquanto parlamentar é mostrar a verdade. Entendeu? E enquanto parlamentar, o Nicolas vai além de mostrar a verdade. Ele age pela verdade, ele age pelo restabelecimento possível da democracia, da liberdade de expressão, de uma república, de uma coisa pública, de uma democracia indireta que seja, que represente o povo. Entendeu? Então, frente a uma ditadura, frente, sei lá, a um opressor, a um pai abusador, a um marido abusador, a um assassino, a uma pessoa que está sendo torturada, a uma mulher que está sendo estuprada na sua frente, você tem a obrigação moral de ter coragem. Você tem a obrigação moral de salvar vidas. O Nicolas tem o mandato dele, você tem exatamente milhões de pessoas que o escudam, ou seja, o medo dele é justificado, mas ao mesmo tempo ele tem pessoas que estão ao lado dele. Pessoas que estão ao lado, não do Nicolas Ferreira, pessoa também, mas, sobretudo, ao lado da retomada da democracia. O caminho de Nicolas é o caminho de nós todos, é o caminho de um calvário cristão, que está levando exatamente a pessoas serem crucificadas. Então a gente quer tirar as pessoas da cruz, não tirá-las do sofrimento, que todo mundo amadurece pelo sofrimento, mas tirar o Brasil da ruína, tirar o Brasil do buraco, dar um alento de esperança e um sopro de reconstrução de uma civilização real no Brasil que foi solapada por ministros que criaram crimes que não existem no Código Penal para perseguir pessoas, censurar pessoas, exilar, massacrar pessoas, tudo em nome de uma hipócrita defesa da democracia quando eles exercem uma real ditadura. Ministros, a gente vai falar que agora, ministros envoltos em escândalos de corrupção, envolvidos e investigando esse mesmo escândalo de corrupção, ou seja, toda ditadura é corrupta. Então, eu até fiz uma crítica construtiva no começo do movimento da caminhada, a gente tem que ter pauta. E o Nicolas está soltando essas pautas aos poucos. Ele diz diariamente das pessoas que estão sendo torturadas, das pessoas que estão sendo mortas, das pessoas que estão sendo encarceradas, das pessoas que estão sendo exiladas, das pessoas que estão sendo retiradas a própria dignidade em vida. Então, é pelo resgate da dignidade do brasileiro, do cidadão brasileiro, da democracia brasileira, que eu, que o Silvio, que você agora, Emilinho, que o Nicolas estamos caminhando. Nesse caminho, é claro que pode ter baixas, podem ter pessoas que são mortas, pessoas que são assassinadas, pessoas que são torturadas, pessoas que foram exiladas, pessoas que foram presas, mas parar diante da caminhada não é uma opção. Então a coragem é a virtude primeira, já dizia Aristóteles, né? E a coragem que move Nicolas e tantos outros quanto ele, que não tem a voz imensa que ele tem, mas que eventualmente dão o seu quinhão nessa caminhada pela reconstrução da nossa humanidade. Reconstruir o Brasil é um sinônimo de reconstruir a própria humanidade perdida. E a coragem, como diz Aristóteles, é a mãe de todas as virtudes. Porque depois dela vem todas as outras. A inteligência, o cálculo, a parcimônia, a boa governança, mas sem coragem a gente não sai. E o Nicolas, Muito assim bom. como o Silvio, assim como você, são grandes corajosos. Enfim. É isso aí. A ditadura do judiciário, ela é muito complicada porque você não tem a quem recorrer, né? Isso é complicado. Vamos falar agora do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes arquiva o caso sem provas após 3 anos e mantém preso quem foi detido por print sem perícia. Meus amigos, Moraes arquivou a investigação da Blitz, da PRF, em 2022. Após 3 anos, admitiu que não tinha provas. Enquanto isso, Felipe Martins continua preso por um print de LinkedIn sem perícia. Moraes deu prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre pedido de liberdade de Felipe. Bom, a gente está aqui falando
de dois casos, né? O Felipe Martins é um caso aí emblemático, né, Silvio Navarro, do que o Adrilles agora pontuava. São dois casos. Bom, o caso do Felipe Martins, portanto, um caso kafkiano, né? Um caso que a gente não cansa de dizer que vai entrar para as piores páginas, as páginas mais sombrias da história do judiciário brasileiro. Felipe Martins, e é inevitável recuperar a cronologia, ele foi perseguido, preso por uma viagem que não fez. Começa assim a história. Ele foi preso porque teria um registro de entrada nos Estados Unidos que segue sob investigação nos Estados Unidos, com o nome errado, com passaporte estranho, a história nunca fechou ali, mas sim, foi preso. Provou que inverteu o ônus da prova, falando aqui do ponto de vista à luz do direito. Ele provou que não viajou, a companhia atestou que ele não embarcou, a companhia aérea. Ele tinha recibos de diversas frentes, recibos de alimentação, de transporte, de telefone e por aí vai, mostrando que o seu deslocamento fora de Brasília até o sul do país. Mas ainda assim foi preso. Depois passou alguns dias numa solitária, transferido no meio de uma madrugada para uma outra penitenciária, um outro presídio, uma outra unidade prisional. O que é que acontece em seguida? Surge a história da minuta do golpe que ninguém nunca viu, aliás, estava na internet, algo meio mal ajambrado, forjado, que não diz nada, mas que foi utilizada como um dos pilares da denúncia feita da forma como foi, por um delator, um coronel, tenente-coronel delator, Mauro Cid, que não conseguiu sustentar aquilo que dizia na época que estava entregando. Foi 11 vezes prestar depoimento, 9 foram aproveitados. Uma colcha de retalhos surge na sequência para compor 900 páginas de um relatório da Polícia Federal que narra um filme ruim, uma trama cinematográfica de um golpe sem pólvora, o conjunto probatório é risível, conversas amalucadas de WhatsApp recortadas compõem um mosaico mais louco ainda, mais amalucado ainda, de que alguém perdeu um táxi, por aí vai, enfim, para não sair demais do foco, tudo isso vai cair de alguma forma em núcleos que o Supremo Tribunal Federal julgará em turma, jamais em plenário, mesmo envolvendo um ex-presidente da República. Eles decidem julgar numa turma cujos integrantes deveriam ser impedidos, porque um deles, Alexandre de Moraes, desempenha todos os papéis no ordenamento jurídico, é vítima, ele é algoz, ele pune, ele julga, ele manda prender, soltar, multar, e ele enfim, tudo mais. Os outros, um era ministro de Lula e falava mal do presidente Bolsonaro, o outro era advogado do Lula, enfim, tudo isso transcorre e num desses núcleos está o Felipe Martins, que é condenado. No final do ano, Felipe Martins é alvo de uma denúncia de um militar da reserva que não tinha o que fazer, com o melhor espírito de porco, ou o pior espírito de porco, decide mandar um e-mail para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes dizendo que a conta que seria do Felipe Martins teria acessado o LinkedIn dele. Não sei se ele estava procurando emprego ou um curso para fazer na virada do ano, mas decide tomar uma atitude como essa, que para prejudicar alguém, no caso, prejudicar Felipe Martins. O motivo, ressentimento por ter sido demitido na época do Ministério da Educação, quando era o governo Bolsonaro. O que acontece? Alexandre de Moraes manda prender Felipe Martins por ter acessado o LinkedIn. A defesa técnica prova também que ele não acessou o LinkedIn, ele não violou nenhum tipo de condição. Foi a defesa quem fez isso para sustentar justamente aquilo que se chama defesa. Vamos lá. Qual o resultado? Felipe Martins está preso até agora por não ter acessado o LinkedIn e fora preso no passado por não ter feito uma viagem. Como disse no começo aqui do comentário, desculpe por ter me alongado, Emilinho, mas, Adrilles, eu acho que Kafka não conseguiria fazer melhor. Né? Embora o processo seja das beldades da nossa literatura, mas eu acho que Kafka não teria feito melhor do que essa trama envolvendo Felipe Martins. Lamento por ele, pela família, pelo sofrimento. Espero que haja algum tipo de reparação nessa vida aí. Realmente, você lembra do Kafka, eu lembro também de George Orwell. O Adrilles é um cara que gosta de ler, né, Adrilles? Realmente, qual que é o padrão aqui, né? A gente tem o Felipe Martins preso por um print sem perícia. E o caso da Blitz, por exemplo, que a gente citou aqui, foi arquivado sem provas. Qual é o padrão, Adrilles Jorge? O padrão é a interpretação subjetiva do carrasco travestido de juiz.
Um juiz que prende sem provas é um torturador. Um juiz que prende sem provas é um torturador não só da pessoa que ele está condenando ao ostracismo, ao constrangimento, à dor e até à morte física e à morte simbólica, né? O Alexandre de Moraes, ele tem mania de tirar o dinheiro, a conta bancária, o passaporte, o emprego, o trabalho, as redes sociais. Eu sempre digo, né, que a ditadura brasileira, Emilinho, ela é ascética, ela é a ditadura perfeita. Por quê? Ela prescinde, ela é uma ditadura pseudo-humanitária, ela não mata as pessoas, como Franco, como Mussolini, como Hitler fizeram, né? Ela simplesmente apaga. Se você fica sem dinheiro, sem emprego, sem passaporte, sem sua cidadania, sem sua honra, te arrancam tudo. É uma morte simbólica, você desaparece. Você simplesmente desaparece. E é o que ele fez e está tentando fazer com Felipe Martins. Felipe Martins é o exemplo mais crasso do absurdo kafkiano, para dizer o termo usado pelo meu amigo Silvio Navarro, né? É um homem que foi preso por uma viagem que não fez para dar um golpe que não deu. É assim, é patético. O Kafka tem que escrever bem exatamente para ser verossímil. A realidade brasileira que se traveste de uma democracia, os ditadores brasileiros que se travestem de defensores da democracia, é algo risível. Qualquer pessoa minimamente instruída num país civilizado, uma democracia, olharia para a situação brasileira e diria, isso é absurdo. Da mesma forma, a PRF, o Silvinei Vasquez, o Anderson Torres, que foram presos exatamente por crimes que não fizeram, e agora, 3 anos depois, com as provas que não chegaram, você já viu isso? Você prende preventivamente, é o Minority Report, né, aquele filme do Tom Cruise, você prevê um crime, você intui um crime para exatamente fazer o quê? Para dar aso a uma narrativa de um golpe. Olha, havia orquestrado a minuta de um golpe com Felipe Martins, que nem era golpe, era tentativa de uma consulta ao Congresso Nacional para reavaliação das eleições. Nunca golpe com consulta ao Congresso Nacional para a possibilidade de uma nova eleição. E aí o cara fez nunca fez uma viagem, o que não seria crime. Fazer uma viagem é crime? Para fugir de um golpe que ele não deu? Ou seja, aí você tem o Silvinei Vasquez, o chefe da PRF, você tem o Anderson Torres, o ministro da época, com vidas completamente arruinadas, presos, encarcerados, destituídos da sua família, destituídos da sua honra, destituídos da sua renda, do seu trabalho, para 3 anos depois, o senhor Alexandre de Moraes dizer, não há provas. Eu prendi, eu faço, eu prendo e arrebento, mas eu não preciso provar nada. Porque a gente chegou num momento, num limite tão absurdo da ditadura em que a gente vive, em que o ditador não tem que prestar contas. Isso é a ditadura. É o ditador que faz o que acontece, que traveste nessa ditadura moderna que a gente vive, os seus atos de defesa da democracia, mas depois ele não tem que provar nada. Assim como tá lá, que a gente vai falar daqui a pouco, o Dias Toffoli com laranja representando o resort que recebeu recurso de um banco corrupto. Eu vou falar disso agora. E arquiva. A gente tem ditadores, carrascos travestidos de juízes no Supremo Tribunal Federal que arrebentam com a vida das pessoas, destroem a vida das pessoas e não ligam. Ainda falam na maior disfarçatez, no maior cinismo. Não tinha prova do crime que ele fez. Não Vamos falar disso agora, Adriles. Deixa eu aproveitar que você... Mas eu vou procurar e vou deixar ele preso até o fim dos dias, porque eu quero assim. É isso que está acontecendo no Brasil. Nem caso. Deixa eu aproveitar aqui e já puxar a próxima pauta aqui. Eu sei que você está exaltado, os ânimos estão à flor da pele. Vamos falar do Toffoli, então. Olha só. Vídeo com bilionários no resort. R$548 mil do povo em segurança. E agora avalia sair do caso Master. Mas só depois de terminar o que quer. É como se você tivesse um processo trabalhista e descobrisse que o juiz passa todo fim de semana na casa da praia do seu ex-patrão. Você paga o Uber dele para ir. O vídeo que foi revelado pelo Metrópolis hoje mostra Toffoli recebendo André Esteves no resort com cassino ilegal. Segurança dele para ir para lá? R$548 mil do nosso imposto. O PGR arquivou o pedido da oposição para declarar Toffoli impedido no caso da carona do jatinho com o advogado do banco. Segundo a CNN, Toffoli avalia remeter o caso à primeira instância, mas com todas as decisões dele valendo. Ainda segundo a CNN, o caso tem causado atritos internos no Supremo Tribunal Federal. Possível racha? Fachin voltou das férias às pressas, Silvio Navarro. Olha só. Os nossos R$548 mil aí em segurança, hein? Quem diria? Você acha que tem conflito de interesse ou não? Olha,
Meus caros, eu acho que para quem acompanha a política, isso vai denunciar até um pouco da idade, vocês são jovens, mas veja, para quem acompanha a política há algum tempo, a gente sabe que tem determinados marcos ao longo, marcos temporais ao longo da cronologia política policial brasileira. Então você tem o Fiat Elba, do caso Fernando Collor de Mello. Você tem, na época do Mensalão, a entrevista do Roberto Jefferson, o maço de dinheiro na capa da Veja, um pouco antes. A entrevista é de 6 de junho de 2005, era uma segunda-feira, mas a capa da Veja é de maio. O senhor chamado Maurício Marinho, dirigente dos Correios, ligado ao PTB, embolsando assim, um maço de dinheiro embaixo do paletó. Você tem, 2009, Operação Caixa de Pandora, no Distrito Federal, a oração da propina. Você tem uma série de episódios de dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro na calcinha. Você tem o Petrolão, o vidro de palmito que tinha droga, e a partir dali descobre-se um lava-jato que gera a operação Lava-Jato. Você tem o apartamento cofre do Gedel, na Bahia, com mais de 50 milhões de reais. A Polícia Federal precisou arrumar máquinas para contar tanto dinheiro escondido em malas antigas e caixas de papelão. Você tem o vídeo do Dias Toffoli, no resort que ele diz que não é dele, embora a imagem fale por si só, ele está completamente à vontade, se sentindo em casa, com bermuda, camiseta ali, acho que é azul marinho, um copo na mão, como quem está descansando à beira da piscina, à margem de um lago, com um heliponto que parece ser um heliponto particular, e ele recebe um dos grandes banqueiros do Brasil, que também já frequentou o noticiário de todo tipo nos últimos anos, e um outro empresário, que é um empresário político, porque o Pastore, o Luiz Pastore, acho que é Luiz Oswaldo Pastore, salvo engano. O Pastore é um político do PMDB e da velha guarda do MDB. O Pastore chegou como suplente de senador, chegou a exercer mandato. Eu não sei se ele nasceu no Espírito Santo, mas ele foi durante muitos anos um político capixaba, de Vila Velha, aliás, no Espírito Santo. E o Pastore, ele exerceu o mandato como suplente do Gerson Camata. A gente está voltando para a década de 1990. O Camata foi senador de 1994 até 2002, porque a Rita vai ser vice da chapa do Serra também, que é a chapa presidencial de 2002. A Rita era a mulher do Gerson, o Gerson já morreu. Gerson, então, 94 a 2002, se não falhou aqui a memória. Então, ou seja, nós estamos voltando de um político de velha guarda. Depois ele é suplente da Rose de Freitas, também, que eu me recordo do MDB, e exerceu o mandato como suplente. Então, assim, essa imagem é uma imagem que é para parar, ali para. Esse vídeo acabou. Parabéns ao furo de reportagem do Metrópolis, da repórter Andresa Matai. Parou, acabou ali, acabou, Toffoli. O que mais? O que mais? Já fez de tudo. A família, e tem o do Estadão também, que o repórter foi à casa da cunhada, e a cunhada atendeu, a mulher do irmão do Toffoli, no interior de São Paulo, cidade de Marília, salvo engano. E ela diz, aqui não é sede do Taiaiá, aqui não é sede de resort nenhum, pelo amor de Deus. Uma casa normal, uma casa como a que a gente mora. Então, assim, o que mais precisa para que o Congresso Nacional, por meio do Senado, afaste o Dias Toffoli, aprove o impeachment, ou no mínimo coloque para votar? Será que esses frouxos desses senadores, que aliás a maioria vai embora, 54 cadeiras podem ser renovadas e salvando um ou outro aí, salvo uma ou duas exceções, pelo amor de Deus, manda todo mundo embora. Esses senadores não servem para absolutamente nada. Vamos demitir todo mundo. Oi? Vamos demitir todo mundo, Silvio Navarro. Mas é claro, poxa. Desculpe a indignação, mas com um caso como esse, você não afasta um ministro do Supremo. Aliás, o próprio Supremo não afasta o Dias Toffoli do caso. Isso é inevitável, ele não tem condições nem morais, nem éticas, e aliás, talvez não tenha outras condições, porque a família dele é ligada à compra desse resort, à incorporadora, e não sabemos, porque os funcionários dizem que é dele, diz que a lancha é dele, o heliponto é dele, isso aqui é o resort do senhor Toffoli. Bom, a gente sabe também que resort também é usado como lavagem de dinheiro, né? Poderia me alongar aqui, mas sei que já avancei no tempo aqui. Vamos ouvir o Adriles. Vamos também, o Adriles Jorge, eu quero que você seja sucinto, hein? Daqui a pouco vamos receber o seu futuro colega lá de Câmara, o nosso príncipe, Luiz Felipe Orleans Bragança. Mas eu quero... Vai ser colega de plebeu, ele tá num posto acima, tem sangue azul. O Adriles Jorge, o amigo, o que falta pro amigo do meu pai sofrer pressão aí do Senado, como bem pontuou o Silvio? Falta vergonha na cara. Vergonha na cara não só dos senadores, que mostraram que não tem, como bem disse o Silvio, são 54 senadores que devem ser extintos,
sumidos da face do mapa da história política brasileira, porque poderiam ter absolutamente obstaculizado toda essa ditadura, toda essa vergonha que a gente passa dentro do Brasil e fora do Brasil. Imagina um estrangeiro que mora na União Europeia, que mora nos Estados Unidos, que mora num país democrático e vê o que está acontecendo. O ministro da Suprema Corte usa os irmãos como laranja para ter um resort bilionário, um resort luxuosérrimo, que paga 600 mil reais de segurança, com nosso dinheiro, e que tem cassino, tem blackjack, tem caça-níqueis, uma coisa que é proibida no Brasil, cassino. E esse resort foi, em parte, financiado com recursos do Banco Master, um banco acusado de corrupção, de fraude, com 12 bilhões de reais, e, eventualmente, financiaram esse resort do nosso querido ministro Dias Toffoli, que investiga e apura a corrupção do Banco Master, que faz exatamente seu caixa. E ele tranca essas investigações. Ele consegue 4 peritos pessoais para fazer essa investigação. Assim, é mais que surreal, é esdrúxulo, é patético, e mais esdrúxulo e mais patético, você diz que falta. É vergonha na cara. Você tem outros 10 ministros que não fazem absoluta e rigorosamente nada, não deram um pio. O Paulo Gonet acabou de arquivar o pedido de impedimento de suspeição do Dias Toffoli. É surreal. É absurdamente surreal. É um ministro da Suprema Corte que usa a família como laranja para gerir um resort, mais uma vez, financiado com recursos do banco corrupto que ele está investigando, que ele trancou a investigação. Qualquer criança de 12 anos entende a gravidade disso. Qualquer pessoa minimamente instruída entende a gravidade disso. Cadê os juristas berrando? Inclusive nosso Ives Ganga. Cadê as pessoas gritando, se revoltando, se rebelando contra o absurdo? O Dias Toffoli não é caso para ele ser afastado do caso. Não é caso para ele ser empichado. Vamos ser sinceros, é caso para ele ser preso. Entendeu? É um homem envolvido até o talo no pântano que ele está tentando investigar. Me ajuda aí, ué. Deixa eu cumprimentar o nosso deputado que acabou de entrar na live aqui conosco, Luiz Felipe Orlandes de Bragança. Que honra recebê-lo aqui. Deputado, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Bradock. Estamos falando, claro, do furo de reportagem hoje aí do Metrópole, no que diz respeito ao vídeo. O senhor deve ter acompanhado o vídeo do André Esteves junto ao ministro Dias Toffoli, né? Gostaria de saber aí o seu entendimento, você converge aí com a Adrilles Jorge, como que você vê o nosso Senado atual, por que o senhor não vê o Senado também? Muito obrigado amigos aqui do Bradock, tá me recebendo mais uma vez, faz tempo que eu não apareço por aqui, e olha, o que eu acho, primeiro, eu acho que essa revolta do Adrilles é exatamente a revolta de toda pessoa de bom senso do Brasil. Quem quer defender Estado de Direito, justiça, a coisa certa, não está do lado do STF nesse momento. E vamos lembrar o seguinte, outros ministros já cometeram atos piores do que esse do Toffoli. E essa história do Toffoli não é de agora, é algo antigo, vários comentários, boatos já existiam sobre isso há muitos anos. Agora tem uma cobertura um pouco mais extensa, agora você tem um pouquinho mais de luz sobre esse caso, mas ele elucida o fato de que não é só um ministro que desarticula toda a questão de justiça do Brasil. São vários ministros. Os incentivos para eles cometerem coisas erradas estão todos ali. Nós não trabalhamos em acabar com os incentivos. Muito pelo contrário, estamos cada vez mais dando mais poder para os nossos juízes. E o judiciário como um todo, e em específico aqui, o judiciário de Brasília. É exatamente isso que a gente tem que começar a discutir. Reforma do judiciário. Não é de hoje que eu tenho pautado isso. E não é de hoje que eu tenho sido também, no nível parlamentar, eliminado assim, de várias discussões, porque essa é a minha posição. Se a gente não tiver uma proposta popular, na boca do povo, vamos reformar esse judiciário, e isso seja bandeira para os próximos senadores, é isso que a gente não vê os senadores levantando essa bandeira. E aí eu acho que é o fundamental do voto. Se não levantar a bandeira de reforma do judiciário, não votem no senador. Simples assim. Se o senador tem ficha suja, não votem no senador. Porque é exatamente senador com ficha suja que o STF mais adora. Esses são os vulneráveis que o STF vai explorar para sempre votar de acordo com os interesses do STF. É isso que tem acontecido, essa dinâmica de perversão do que seria o sistema político brasileiro é que está em voga. Agora, eu vou lembrar outra coisa.
este governo, este judiciário, este legislativo do qual eu faço parte, são considerados, com a maioria dos relatórios internacionais do Banco Mundial, como o pior judiciário do mundo, o pior legislativo do mundo. Então nós estamos lidando com entidades completamente antagônicas ao que seria a vontade popular. Então tem que agir de acordo. E eu não duvido que muitos desses que fazem parte do legislativo, do executivo e do judiciário atualmente, que fazem parte dessa gangue, que eles não estariam praticando crimes semelhantes ao que estão sendo cometidos lá no Irã. É esse o empenho que a gente precisa exigir da população brasileira. Estamos com uma gangue que assumiu o controle do Brasil.